Que a graça do Senhor Jesus abençoe a todos. Aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, ele vem citando vários exemplos dos heróis da fé. E aqui no capítulo 11, no versículo 32, ele fala assim, e que mais direi? Ele faz uma pergunta. Aí ele fala assim, faltar-me-ia o tempo. Então o tempo não dá, o tempo é pouco. Contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Isso aqui depois dele fazer uma lista aqui de pessoas, de irmãos, de irmãs que viveram nesta terra e foram fiéis e deixaram exemplos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Até o versículo 34 nós lemos de Hebreus 11, do 32 ao 34. Nós estamos vivendo num tempo que nunca houve, irmãos, tantas pessoas para serem tipos, influenciadores, e nunca houve uma sede de buscar influência do que esses dias os quais nós estamos vivendo. As pessoas buscam inspiração em atletas, inspiração nisso, inspiração naquilo, fontes, pessoas às quais se espelharem a vida, exemplos, pessoas às quais buscar influência, e deixam as verdadeiras pessoas as quais são as verdadeiras influentes, os verdadeiros exemplos de influência na nossa vida está aqui na Bíblia Sagrada, tanto para o menino, tanto para a menina, tanto para os jovens, tanto para os idosos. Para qualquer faixa etária, esta Bíblia está repleta de exemplos. Aqui estão os verdadeiros exemplos. Homens de caráter, homens que venceram o pecado, que venceram o mundo nos dias os quais eles viveram. Falando aí de um jovem, Daniel, que exemplo para ser copiado, para ser olhado pelos jovens. E ele, no dia que ele estava vivendo, ele rejeitou toda aquelas iguarias do rei, as festas, as coisas que tinham na Babilônia no seu dia, para ser exemplo. Outro exemplo que é citado aqui, Davi. Olha que menino, compositor, músico, instrumentista. Ele tocava e ele era um menino, um homem, um jovem, conforme segundo o coração de Deus. Valente, autêntico, cheio de fé.
e não temeu o urso, não temeu o leão e nem tampouco aquele incircunciso. Eles alcançaram todas estas vitórias através da fé, nos deixando rastros, pegadas nas areias do tempo. Se nós olharmos estas pegadas e pisarmos aonde eles pisaram, não tem como errar. Você não precisa buscar influência em pessoas alcoólatras, pessoas viciadas, pessoas de má índole, mau caráter. Quando você tem nesta Bíblia os mais lindos exemplos deixados por Deus aqui, Deus, através destes, deixaram pegadas para nós. E o próprio autor, o próprio escritor aos Hebreus, foi um grande exemplo, como ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus jovens, meus irmãos, minhas irmãs, vamos olhar nestes heróis da Bíblia Sagrada. Aqui que estão os verdadeiros heróis. Não são estes de desenho animado, não são estas de novela, não são estes de Hollywood. Hollywood não tem exemplo para ninguém, não. Os verdadeiros exemplos estão aqui, nestas páginas sagradas, que passarão os tempos, as gerações, passarão os céus e a terra, mas cada exemplo deste nunca passará, porque eles são pessoas eternas, atadas à eternidade. Vamos copiar estes lindos exemplos para que possamos também vivermos firmes, constantes, como eles viveram. Com Cristo dentro de nós, com esta firmeza da fé, nós poderemos pisar onde eles pisaram. Que Deus nos ajuda a pisar aonde eles pisaram e vencer como eles venceram. E faltar-me-ia o tempo e para falar de tantos exemplos aqui, de Sara, de Abraão, de Ruth, Noemi e de todos os grandes heróis da Bíblia, desde Gênesis, começando com Abel e seguindo estes lindos exemplos, nos faltaria tempo para citar eles. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a olhar nestes exemplos de fé, no nome de Jesus Cristo.